Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernanda Assis, eu sou mãe, dona de casa e professora. Estarei como mediadora desse primeiro webinar da Escola Estadual da Algisa de Paula Duque, nesse dia 10 de 4 de 2021, num sábado letivo, cujo tema será Mulheres, Espaço de Lutas e Conquistas. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, em nome da escola. E neste evento, contaremos com a participação de mães, ex-alunas, alunas, professoras, enfim, donas de casa, estudantes, profissionais e mulheres que falarão um pouco de suas trajetórias e lutas, né, conquistas dentro da nossa sociedade tão marcada pelo machismo. Temos também a participação da professora Shirley Dias, né, a intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Shirley. Iniciaremos com a audição, né, de uma bela canção dos compositores Milton Nascimento e Fernando Blunt, Maria Maria, a qual nos faz refletir sobre a força, a persistência, a fé, né, tão presente na nossa história de luta. Com vocês, Maria e Maria. E nesse momento eu passo a palavra para a Juliana, que também é mulher, mãe, dona de casa e é a nossa supervisora pedagógica. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda ao nosso primeiro webinar. Bom dia a todos. Em nome, né, da direção e vice-direção da Escola Estadual da Algisa de Paula Duque, eu faço a abertura, né, do nosso webinar, cujo tema Mulheres, Espaços de Luta e Conquista. Nós agradecemos, né, todos os professores, a coordenação pedagógica, os alunos, familiares, ex-alunos, né, que estão participando e que nos ajudaram na construção e elaboração desse dia. Durante o ano de 2021, nós teremos vários sábados letivos, cuja, né, as orientações e temas encontram-se num documento oficial. Então, é fundamental a participação de todos nos sábados letivos. Nós vamos aproveitar a nossa manhã de sábado, enriquecendo nossos conhecimentos. Então, representando a Escola Estadual, a da Algisa de Paula Duque, eu declaro aberto o nosso webinar. Muito bem, nós temos aqui também conosco, participando desse momento, né, a Daniela Paula, que é a nossa ex-aluna, que hoje é mãe do Conrado, né, e é dona de casa, é influencer, e ela vai falar um pouquinho para nós sobre o empoderamento feminino, a sua influência através das redes sociais e outros assuntos. Seja bem-vinda, Daniela, a palavra agora é sua. Bom dia a todos. Meu nome é Daniele Nogueira, eu tenho 18 anos e sou ex-aluna da Escola da Algisa de Paula Duque, né? Como a Fernanda disse, atualmente eu trabalho com as redes sociais, estou no Instagram, né? Criando conteúdos com os eixos de maternidade, falando sobre a vida real, contando um pouquinho sobre o amor próprio, enfim, influenciando várias meninas da minha idade com assuntos, né, que às vezes são desconfortáveis para elas e que me chamam no direct, a gente vai conversando, vai fazendo essa troca aí, e também juntamente na rede social ainda tem uma página juntamente com a minha mãe, onde eu crio, né, a gente faz produções de várias delícias aí, que é o @Cantinho del Amore, tá? Depois vocês vão lá dar uma olhadinha lá. Enfim, como a Fernanda disse também, aos 15 anos eu fui mãe, né, do Conrado aí, que hoje está com 2 anos e 5 meses. Foi muito difícil para mim, porque ser mãe, mulher, negra na sociedade, hoje em dia é muito difícil, a sociedade ainda não sabe lidar com isso, né? Enfim, enfrentei vários obstáculos aí, sofrendo desde criança os preconceitos, o racismo causados pela sociedade, né? Sempre gostei das minhas tranças, de usar esse estilo.
e onde eu já me adapto hoje em dia, mas que antigamente eu tinha vergonha, porque as pessoas me faziam sentir vergonha de ser quem eu era, né? Enfim, hoje eu tenho o maior orgulho de quem eu sou, vou trazendo isso nas minhas redes sociais. Ainda sobre a gravidez na adolescência, foi uma coisa que não me atrapalhou, assim, eu continuei os meus estudos, o ano passado eu concluí meu ensino médio, foi um pouco difícil conciliar, sim, né, mas não foi impossível, foi uma coisa que eu consegui. Hoje em dia, se fosse para mim dizer para as meninas da minha idade, ou meninas de 15, 14 anos, que foi a idade que eu tive com o Rato, foi com 15 anos, eu não falaria que, tipo assim, que era assim, tenha filho nessa idade, né? Porque realmente é muito difícil, até em questão financeira, já que eu sou mãe solo, fiquei, né, desamparada nessa parte de paternidade, mas hoje em dia, desde o início, né, quando eu estava grávida, minha família também sempre me apoiou, né, independente também do susto, porque leva um susto, né? Hoje em dia dá tudo certo, desde a minha gravidez eles sempre me apoiaram, enfim. Quem quiser também, quem estiver passando por certas situações, quiser me chamar nas redes sociais, é o @Dani_Nogueira20, pode me chamar, que lá a gente conversa muito sobre esses assuntos, tá? Pode me chamar no direct, que eu conto um pouquinho da minha história. No meu Instagram também tem vários relatos sobre a minha gravidez, né? Enfim, foi tudo muito difícil, nada foi fácil, mas eu consegui concluir, consegui alcançar aí. Hoje em dia terminei meu ensino médio e estou iniciando a faculdade também de publicidade e propaganda. Então, assim, é um percurso que a gente percorre muito difícil, mas assim, que não é impossível, né, que eu consegui. Eu me afastei também de escola, né, da minha religião durante a minha gravidez, porque eu me senti constrangida, né? Porque a sociedade faz parecer que você é a única que alcançou isso tudo, que aqueles problemas aconteceram somente com você, enfim, você fica se sentindo num poço sem saída, você não vê luz no fim do túnel, não existe essa luz. Enfim, mas aí eu alcancei tudo, eu consegui tudo, e hoje eu tô podendo estar aqui também com vocês, contando, né, um pouquinho da minha história. E é isso, gente. Eu tô sempre lá nas redes sociais contando mais e mais sobre essas coisas aí da minha vida aí. Muito obrigada pela sua participação, Daniele, né? Você foi uma mulher batalhadora, né? Que venceu o desafio de uma gravidez precoce, mas mesmo assim foi forte, corajosa, né? Tá aí criando o seu filho, continua a sua vida estudando, muito bem, Daniele. Então, obrigada por você estar participando desse momento aqui conosco, né? E juntamente aí com a Daniele, nós temos também a participação da professora Gisele, né? A professora Gisele também está participando e ela vai conversar um pouco conosco sobre o ser mulher, a gravidez na adolescência, né? Que a Daniele falou um pouquinho aí, o planejamento familiar. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia. Aproveitando então a situação aí, onde a Daniele trouxe a realidade do que ela viveu com a gravidez na adolescência, sabendo que essa situação não é fácil, eu trouxe hoje aqui algumas estatísticas do IBGE para a gente estar conversando um pouco a respeito, né? E analisando as questões da gravidez na adolescência e também do planejamento familiar. Bom, pode abrir aí o slide, né? Eu trouxe, então, uma tabela do IBGE. Então, pessoal, é fonte confiável, né? Nós podemos, então, confiar nessas estatísticas. Bom, notem, né, que as estatísticas estão aí com as datas de anos de 2017, 18 e 19. Chamo a atenção de vocês para que vocês reparem como é crescente o número, né, de ocorrências aí de gravidez na adolescência. Eu coloquei nessa tabela aí algumas estatísticas relacionadas à idade, então menores de 15 anos, de 15 a 19. Então, notem
que os números, eles triplicam, quadriplicam, eles se multiplicam, né? Aumenta bastante, né? Então, vamos parar para pensar. Nós estamos no século XXI e muitas jovens hoje passam por essa situação de uma gravidez, mães jovens adolescentes. O que que leva uma adolescente a engravidar? Por que que isso acontece? Acho que a primeira pergunta que passa na cabeça de todos, né, é como uma jovem com tanto conhecimento que hoje existe, ela engravida. Bom, este é o primeiro ponto, né? O conhecimento. Por mais que talvez nós estamos achando aí que existe o conhecimento, ele existe, mas muitas pessoas ainda não têm acesso a este conhecimento. Pode até saber que existem os meios contraceptivos, mas a grande questão é saber usá-los corretamente e saber né, além assim, de saber usá-los, utilizar, com certeza. E, gente, mais uma coisa importante: esta responsabilidade de uso de meios contraceptivos não é só da mulher. A responsabilidade, a sociedade cobra apenas da mulher, mas não é. Mulher não faz filho sozinha, tá? É responsabilidade da mulher e do homem, ok? Então vamos lá, né? Quando a gente analisa essas estatísticas aí, né? Quais são os locais que é onde temos o maior número de jovens grávidas? A gravidez na adolescência, ela está totalmente atrelada às condições sociais e econômicas, tá? Regiões mais pobres são mais afetadas. E aí é onde vem a questão do conhecimento. Regiões mais pobres e socialmente desprovidas, você vai ter ali uma família onde a jovem adolescente talvez não tenha uma família com um bom nível de instrução e de escolaridade para poder também estar acompanhando o desenvolvimento desta jovem, aconselhando-a a tomar cuidado ao iniciar sua vida sexual. Então, a falta aí de nível de escolaridade também é uma grande questão hoje na sociedade que a gente vive. Bom, outra coisa que é preciso comentar aqui, né? Nas escolas públicas, o número de adolescentes grávidas, ele é 6 vezes maior do que nas escolas privadas. As jovens adolescentes engravidam mais. Nas regiões, então, menos desprovidas economicamente. Um exemplo, né, podemos falar da nossa escola, da Adalgisa, do ano de 2020 para o ano de 2021, nós tivemos aí 15 jovens mães adolescentes, tá? Então, é um número considerável e a cada ano é perceptível como esse número vem crescendo. Bom, ao contrário da gravidez na adolescência, que vem crescendo, né, o planejamento familiar, ele também vem aumentando. Por favor, pode passar a próxima imagem? Eu trouxe para vocês aqui, né, porque aí é totalmente o oposto da gravidez na adolescência, que é crescente, né? O número de filhos por mulher geral, tá, no mundo, a taxa de fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher, ele vem diminuindo consideravelmente, né? Bom, por esta imagem fica fácil de vocês verem, e com certeza, se todos vocês buscarem na família, as mulheres mais velhas, avós, bisavós, com certeza vocês verão o quê, né? Antigamente a mulher era dona de casa, muitas vezes não tinha alto nível de instrução e escolaridade, ela ficava em casa e o número de filhos era muito alto. A média, então, no Brasil, em 1960, era de 6 filhos por mulher. Aí é uma coisa muito importante que vale lembrar: a partir de 1960 foi criado a pílula anticoncepcional, que a mulher toma, né? Hoje existem vários tipos, via oral, injetável, adesivo, mas a partir de 1960, com a presença da pílula anticoncepcional, o planejamento familiar tornou-se mais comum, né? Uma possibilidade, digamos assim, de liberdade para a vida da mulher, aonde ela pôde então pensar em entrar no mercado de trabalho, né? Antes a mulher só era vista como uma trabalhadora doméstica, mãe, e a partir do momento que ela ganha essa liberdade de fazer o seu planejamento para a sua gestação,
Nós vamos ter, então, a mulher no mercado de trabalho, a mulher participando mais de vários setores da economia onde antes ela não estava presente. A mulher vai passar a estudar, né? Ela vai querer ver a sua vida profissional, estudar. Então, a gente tem aí, junto a isso, um aumento do nível de escolaridade. E aí, como eu disse anteriormente, né? A condição de gravidez está totalmente atrelada à condição econômica e de escolaridade. Pessoas com alto nível de escolaridade tendem a ter menos filho, né? Pessoas com melhor qualidade financeira tendem a ter menos filhos. Vocês podem ver que regiões mais pobres, o número de filhos é muito maior. Também a taxa aí de escolaridade dessas regiões, desses lugares, a taxa de escolaridade é menor, então o que leva a um número maior de filhos. E aí, a partir de 1960, no Brasil, isso aí correspondente a informações sobre o Brasil, tá? Até essa imagem, gente, está nos PETs, ok? Tanto no ano passado quanto esse ano, essa imagem apareceu nos PETs de algumas séries, tá? De alguns anos. Então, a partir de 1960, nós temos, então, a mulher no mercado de trabalho, aumento do nível de escolaridade, acesso aos meios contraceptivos. A partir de 1960, então, a pílula anticoncepcional foi criada e chega ao mercado, e tudo isso fez com que diminuísse, né, o número de filhos por mulher. Podem ver que em 1980, o número de filhos por mulher passa a ser 4. Em 2002, e atualmente, o último dado de 2020, a média de filho é de 1,5, né? Então, esta tendência aí da redução do número de filhos vem por causa dessa mudança na sociedade atual. Bom, e aí olha só como que é totalmente o oposto, né? A gravidez na adolescência vem cada vez mais crescente, já o número total de filhos por mulher na sociedade como um todo, não é só no Brasil que isso vem acontecendo, no mundo todo, vem sendo decrescente o número de filhos por mulher. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigada pela presença. Tenham um bom dia. Obrigada pela sua participação, Gisele, né? Você acrescentou aí na sua fala, né? Deu para a gente perceber a importância de alertar, né? O alerta às mulheres, para que possamos ficar atentas às várias questões que também envolvem o ser mulher. E, nesse momento, né, nós estamos em isolamento social, é um momento delicado de pandemia, e por isso a rotina diária de todos mudou muito, principalmente a rotina da mulher. E com seus filhos em casa, sem a escola presencial, né? Então nós assistiremos agora alguns vídeos da professora Josiane Nunes, da mãe de aluno Tamires Paula e também da mãe de aluno Norma Bongrates. Elas falarão um pouquinho sobre a rotina delas, como tem sido a rotina delas nesse momento de isolamento social e de pandemia. Olá, meu nome é Josiane, eu sou professora da rede pública há 9 anos, né? Atualmente agora eu estou trabalhando na escola da Algisa, também numa escola municipal do município de Olaria. Sou professora de geografia e eu vim, né, pedir esse espaço hoje para falar um pouco para vocês, né, da rotina da mulher durante esse período da pandemia, né, como que tem sido difícil para nós conciliar o teletrabalho, né, que muitos de nós estamos fazendo, com essa rotina, né, de tarefas domésticas, que já era também uma dupla jornada que nós tínhamos antes, né, trabalhar fora e trabalhar em casa, fazer os afazeres domésticos, e que ficou muito mais complicado com o fechamento das escolas, né? Nós estamos, então, dando aulas em casa e com os nossos filhos também em casa. Não sei se saiu aí no vídeo agora, tem um dos meus filhos já está me chamando ali em cima. Então, assim, tem sido um período bem complicado, um desafio a mais para nós mulheres que já enfrentamos muitos desafios para a gente, né, ter um espaço, né, uma abertura na sociedade, no mercado de trabalho. A gente já enfrentava situações adversas, né, de crianças, de filhos pequenos, né, do cuidado com os filhos, né, do horário, às vezes, de creche. Tudo isso já era um empecilho, né, nesse nosso
desenvolvimento, e agora, com esse período da pandemia, ainda mais esse desafio que é ficar com os filhos em casa, poder ajudá-los também, né, nas atividades escolares e dar conta das nossas atividades também. Bem, assim como eu sei de outras professoras também da escola da Algisa e de tantas outras escolas que têm passado por esse período, né, de dificuldade. Me solidarizo com todas, né? Acredito na força que nós temos, nós vamos vencer mais essa batalha, né? A gente tem coragem, a gente tem força para isso, e o mais importante de tudo é o amor que nós temos pelos nossos filhos e também pelo nosso trabalho. É isso que nos incentiva a continuar, apesar de todas as dificuldades. Um abraço. Vocês acabaram de ler aí, né, através do vídeo, a Josiane, professora da escola, ela falou um pouquinho sobre a rotina dela em casa, né, com o filho, né, os filhos, e ela falou que tem sido uma batalha, né, porque ao mesmo tempo ela está tendo uma jornada dupla, né, como eu acho que a maioria das mulheres, além dos serviços domésticos, os filhos, a atenção dada aos filhos, não só naquele momento, mas também no momento dos deveres escolares, né? E agora nós veremos o próximo vídeo. Bom dia a todos. Meu nome é Tamires. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um com 11 anos e o outro com 7 anos. Eu trabalho no período da tarde e eu sou estudante. Eu estudo na Universidade Federal em Juiz de Fora. E essa rotina acaba ficando mais difícil, né? Ficou bem complicado com esse ensino remoto. E além disso tudo também, eu sou estagiária na escola da Algisa. E antes dessa pandemia, eu só tinha que sentar com os meus filhos para poder ajudar eles a fazer as tarefas. Mas hoje em dia eu tenho que me dedicar muito mais tempo. Eu tenho que sentar junto com eles, eu tenho que explicar as ferramentas que estão sendo utilizadas, né, nessas aulas no ensino remoto. Eu tenho que explicar as matérias que eles não entenderam, apesar deles estar com os professores. Muitas vezes eles têm vergonha de perguntar, não entendeu, mas tem aquela vergonha de estar perguntando, e aí a gente tem que estar explicando. E, assim, às vezes, eu acho que eu não vou dar conta, porque a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser professora, e junto disso ainda vem os afazeres domésticos, no meu caso, o meu trabalho, o meu estudo. E aqui em casa, para conseguir dar conta, eu tenho o meu marido, meu companheiro, que aqui a gente divide as tarefas, tanto dos filhos quanto dos afazeres domésticos, porque senão não daria conta de estar fazendo tudo. E assim, esse ano, o ensino remoto, tanto para mim quanto para os meus filhos, está sendo bem visto, porque as aulas, tanto pela escola da Algisa, tanto pela escola Bias Fortes, que é onde os meus filhos estudam, essas aulas que estão sendo pelo Google Meet, está despertando o interesse neles, coisa que não estava acontecendo no ano passado. O ano passado eles não tinham interesse em estar realizando nada. Esse ano não, eles querem participar de tudo, eles querem participar da aula, eles querem estar ativos. E então esse ano, para mim e para os meus filhos, está sendo bem melhor do que o ano passado. Teremos agora, né, o vídeo da mãe de aluno, Norma Delgado. Ela também vai falar um pouquinho da rotina dela. E eu queria aproveitar para falar que os vídeos estarão depois no YouTube com o som. Sou Norma Delgado, sou filha, mãe, mulher, dona de casa, jornalista e estudante. Estamos há um ano enfrentando a pandemia da Covid-19. Temos diversas atividades em dias, horários e locais diferentes dos habituais. Precisamos fazer tudo e nos acostumar com essa crise que estamos vivendo. Para isso, precisamos ter saúde física e mental. Procuro fazer minhas atividades
e também buscar prazer em atividades que gosto, como cuidar das plantas e o artesanato. Assim, cuido da minha saúde e enfrento melhor a pandemia. Estamos nos reinventando. Fiquem em casa. Tá bom? E eu dando continuidade aí ao nosso webinar, eu queria comentar com vocês, né, que essa rotina da mulher realmente não tem sido uma rotina fácil, muitos afazeres. Geralmente, a mulher, ela faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, como bem a professora Josiane, as mães Tamires e Norma disseram nos vídeos delas, né? Mas não podemos esquecer também do nosso cuidado com a nossa saúde mental, né? A Norminha, inclusive, no vídeo, ela falou um pouquinho sobre essa questão. É muito importante que nós, mulheres, tenhamos, sim, a nossa rotina de trabalho, mas que também possamos ter um momento para nós, né? Um momento em que a gente possa ter cuidado conosco, um momento que a gente possa fazer aquilo que nos dá prazer, que nos faz felizes. Então, isso é muito importante também para a nossa saúde mental nesse momento tão difícil de isolamento social, de pandemia. E, nesse momento agora, né, falando dessa luta da mulher, desse momento difícil que a mulher está vivendo, né, nós podemos pensar também que a mulher, ela sempre foi uma pessoa lutadora, né, ela sempre foi alguém que lutou muito pelos seus direitos, pelas suas conquistas, né, e nós podemos observar também que nessa história de luta, a mulher conseguiu um pouco do seu espaço dentro da sociedade, porque hoje a mulher ela é professora, ela é médica, ela é jornalista, ela é prefeita, né, ela é vereadora, enfim, ela conseguiu já ocupar um pouco do seu espaço nessa sociedade tão machista em que vivemos. E a professora, né, de filosofia, Fernanda Fonseca, ela também gravou um vídeo, né, falando um pouquinho para nós sobre o aspecto histórico da importância da luta da mulher pelo seu espaço na sociedade. A mulher e uma luta histórica. O meu nome é Fernanda, eu sou professora de filosofia há 4 anos e como mulher falarei um pouquinho sobre um aspecto histórico da importância da nossa luta na sociedade, pela emancipação dos nossos direitos. Algo que só por ser uma luta já demonstra o fundo desigual que permeia a vida social. Até mesmo quando vemos os atuais movimentos feministas abordados enquanto luta de minorias, isso já é uma demonstração da incoerência que sustenta uma sociedade que é hegemônica no masculino. Uma vez que, se olharmos em um aspecto quantitativo, homens e mulheres são em números praticamente pares. E a única lógica para justificar essa nossa luta enquanto minoria se dá ainda por o pensamento patriarcal, heteromachista, excludente de séculos, ainda ser muito presente. A própria história da filosofia demonstra isso. A filosofia nasce no século VI a.C. e até o século XX, todo o conhecimento intelectual é produzido por homens, exclusivamente por homens, né? A gente não tem nenhuma filósofa mencionada na história da filosofia antes do século XX. Não há nenhum conhecimento produzido pelas mulheres, pelo menos de forma demonstrada, antes disso. É a partir dos anos 40, se tratando de século XX, né? Momento este em que a mulher também começa a entrar no mercado de trabalho, algo que se deu principalmente devido à Segunda Guerra Mundial na Europa, onde os homens estavam todos em campos de guerra, né? E as mulheres tiveram que dar os seus primeiros passos aí no mercado para manterem, né, a família. Mas isso não ocorre por liberdade, né, mas por necessidade. É mais um fator que demonstra aí que até
o início da nossa inserção no mercado já é de forma desigual, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, só em 1932, na era Vargas, ocorre oficialmente o direito ao voto, incorporado em 1934 como facultativo. E só nos anos 60, né, em 1965, o Código Eleitoral equiparou o voto feminino ao dos homens, né? É nos anos 60 que começamos a realmente ter um maior espaço, com filosofias como a de Simone de Beauvoir, a ativista Beth Friedan. E aqui no Brasil ainda não temos um conhecimento intelectual onde as mulheres realmente são valorizadas nesse aspecto. O voto foi de início uma conquista, porém uma conquista bem inicial, porque a mulher, no aspecto de concorrer a uma eleição, disputar um cargo político, já foi algo bem recente, né? Inclusive, é no século XXI que a gente tem aí pela primeira vez Dilma Rousseff, né, uma presidente mulher, né? Olhando a nossa atualidade um pouquinho para a nossa região, no ano de 2020, né, Juiz de Fora tem pela primeira vez uma mulher eleita prefeita, Margarida Salomão, e aí em Lima Duarte, a Helenice. Então, esses são exemplos práticos do quanto que a desigualdade de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é muito presente. E, claro, falar dessas desigualdades na nossa atualidade não há como deixar de falar do problema do capitalismo. O capitalismo, que sendo um sistema desumano e que promove a desigualdade em múltiplas formas, a começar pela desigualdade social, assim o faz também em relação ao gênero feminino. Uma vez que esse sistema, majoritariamente, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é quando nasce a modernidade, né? Nasce o capitalismo com a derrubada do antigo regime, ele é formado exclusivamente por intelectuais homens. E isso também já justifica o porquê, né, do sistema em que a gente vive ainda priorizar majoritariamente os homens. Se a gente olhar também para o mercado de trabalho hoje em dia, desde, né, o trabalho assalariado, onde é imposto o tempo inteiro uma estética de beleza sobre a mulher, produzida sob demanda, é muito nítido o quanto que a mulher é objetificada, até mesmo tendo um espaço no mercado de trabalho. Quando vamos a lojas, por exemplo, e vemos todas aquelas mulheres num padrão de estética, num padrão de cabelo, né? Até mesmo muitas mulheres que não podem usar o seu cabelo ao natural, que têm que se maquiar, né? Para fazer a imagem que a empresa quer oferecer, né? Uma imagem que é produzida por uma indústria cultural, termo designado por filósofos como Theodor Adorno e o Max Horkheimer, nos anos 40, indústria cultural, que é a indústria que produz uma cultura sob demanda do consumo. Então, a mulher continua aí, né, sendo um objeto e até mesmo aproveitado, né, para este consumismo, para a promoção de uma propaganda. Basta a gente olhar as propagandas de cerveja também e tantas outras em que aparecem as mulheres, né, como que a forma não é livre.
mas é uma forma enquadrada em recortes que convêm ao capitalismo. Então, é importante que mantenhamos esse olhar crítico. Os salários recebidos, né, em várias profissões são desiguais. Eu falando da faculdade de filosofia que eu fiz, o público majoritário sempre foi homens, né? Tanto nas turmas de estudantes, quanto na escala do magistério. Eu não tive nenhuma professora mulher, eram todos homens, né? No período em que eu fiz faculdade. Recentemente, eu soube que no departamento de filosofia tem uma mulher, né? Enquanto professora, e o restante é homem. Então, se a gente olhar, né, o aspecto histórico e olhar a atualidade, a gente vai ver o quanto que a desigualdade ainda permeia e o quanto que a nossa luta, né, é relevante e crucial para a nossa sobrevivência na sociedade, né, para a nossa existência e para assim a gente poder construir uma sociedade mais justa, menos desigual e lutar contra as atrocidades que o capitalismo promove nos seus diversos setores. Que nós, mulheres, sejamos sempre conscientes dessa desigualdade, né? Porque naturalizar essas coisas é manter esse pensamento patriarcal de séculos. Excelente a colocação da Fernanda, né? A gente vê aí que ela traça uma trajetória de luta da mulher e que também, apesar de grandes conquistas, né, é uma luta incessante, que não para, né? Tem muito ainda a ser conquistado pela mulher. E a batalha feminina pelo seu espaço, né, que começa cedo, desde a adolescência. Nós temos aqui a Yasmin, é nossa aluna na escola, né, que dará o seu depoimento sobre a sua experiência de luta, tanto dela quanto da família, pela inclusão. Então, seja bem-vinda, Yasmin, a palavra agora é sua. Meu nome é Yasmin, eu tenho 15 anos de idade, eu nasci surda. Eu comecei a ter dificuldade. A minha mãe, junto comigo, começamos a viajar, procurando os médicos para fazer o implante coclear. Também fiz tratamento com fono. Aqui na cidade não tem fono. Eu preciso ir a outra cidade. Então, desde criança, na escola, eu não tinha comunicação com as outras crianças. Elas não conseguiam me ajudar. A professora não conseguia me ajudar. Era muito difícil. Eles não entendiam nada. A professora começava a se sentir mal comigo. A professora pedia para eu sentar. Várias coisas ela pedia para me sentar. Eu não conseguia fazer atividade. Eu sempre chorava muito, sempre. Depois eu troquei de escola. E também foi muito difícil. A professora tentava me passar uma atividade, tentava me ajudar algumas vezes. Mas eu só tinha uma amiga que tinha uma boa vontade de me ajudar. Então, o que aconteceu? Um amigo começou a brigar com essa menina. E eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Então, eu consegui resolver um pouquinho das atividades. Pouca coisa. Então, depois, eu mudei de novo, mudei de cidade. Eu vim morar em Lima Duarte.
Igual, eu entrei na escola, tive minhas dificuldades. Então, troquei de escola dentro da cidade de Lima Duarte. Então, eu tive a ajuda, o apoio de uma intérprete, de uma professora intérprete. Então, a professora, ela conseguiu me ajudar. Foi difícil, um pouco, mas ela conseguiu me ajudar. Então, eu não tenho amigos, porque é muito difícil a comunicação, a gente conversar. Então, eu fico me sentindo muito triste, muito sozinha. Os intérpretes conseguem me ajudar porque sabem a minha língua. Mas no ano passado, eu consegui ficar em casa estudando sozinha. Eu me senti muito melhor, muito melhor. Foi muito mais fácil para mim estudar em casa sozinha, muito melhor. É isso. Trouxe para vocês, é só. Então, mas a minha família também me ajuda muito. Eu consigo comunicar com a minha família. Eu consigo conversar com a família da minha mãe. Sim, eu consigo. Sim, a minha família é muito carinhosa comigo. Eles conseguem se comunicar. Já a família, eles conseguem conversar comigo em Libras. Eu sofro muito, porque os meus amigos pedem para me falar. Falta essa comunicação em Libras, eles pedem para oralizar. Eles usam palavras difíceis, então falta Libras. As pessoas precisam aprender Libras para essa comunicação, essa interação, certo? É isso, professora. Então, alguns professores, eles ajudam, eles tentam colocar o foco da aula em mim, mostram imagens, mas tem outros professores que não fazem essa estratégia, não passam o vídeo. Fica mais fácil quando tem um vídeo, tem uma legenda, o foco é outro. Por exemplo, professora. Os professores dentro da escola, eles gritam, batem material na mesa, eu levo susto, eu uso implante. Essa movimentação me dá susto. Mas o que acontece? Eu sofro, eu fico muito mal. Alguns professores me ajudam. Eu sento na frente para ter foco, para ter atenção, para conseguir fazer a leitura labial dos professores. Mas aconteceu alguma coisa de empatia que a gente precisa conversar com as pessoas, né? Para sentir essa troca de lugar na comunicação. Sim, sim, professora, eu concordo. Precisa ter empatia. Só, fim, professora. Muito bem, Yasmin, muito bom ter a sua fala aqui conosco, tá? Falando um pouquinho do seu jeito, do seu pensar, dos seus sentimentos. Parabéns, tá? Pela sua garra, pela sua persistência, né? Pela sua força. Já é uma adolescente, já demonstra, né? O quanto a mulher é forte e é guerreira. Muito bem. E agora, dando continuidade ao nosso webinar, né, nós temos aí também a participação da professora Valquíria Paiva. A Valquíria, ela vai falar para nós um pouquinho sobre as conquistas da mulher na ciência. Inclusive, né, muitas mulheres têm se destacado nessa pandemia, estando na linha de frente, como médicas, né, e em laboratórios, estudando aí o vírus, ajudando a produzir a vacina. Seja bem-vinda, professora Valquíria, a palavra é toda sua. Bom dia a todos e todas.
Eu realmente me emocionei com a fala da Yasmin. E como eu comentei aqui no chat, com esses vídeos que às vezes a gente não tem som e só lê a legenda, a gente se coloca um pouco no lugar do que a comunidade surda enfrenta, né? É como ela falou, o lugar de empatia. Pessoal, então eu sou a Valquíria Paiva, sou professora de Química da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque, e eu vou falar sobre mulheres na ciência. Nós temos aqui um laboratório, né, em atividade, e as mulheres na ciência, elas sempre foram colocadas à margem. As descobertas científicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. No entanto, os trabalhos mais reconhecidos são de cientistas homens. Por conta disso, cria-se no imaginário popular de que as mulheres nem chegaram a participar da área científica. No entanto, nós, mergulhando um pouco na história, podemos perceber que, mesmo que as mulheres não foram incentivadas a ocupar esses espaços, elas participaram ativamente da ciência, tendo sido responsáveis por grandes descobertas. Lugar de mulher é onde? É na matemática, é na física. Lugar de mulher é na meteorologia, lugar de mulher é na astronomia, é na geofísica, ou seja, é onde ela quiser. Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. Michelle Obama, que é esposa de Barack Obama. Vou destacar aqui algumas figuras históricas. Hipátia de Alexandria foi considerada a primeira mulher matemática da história. Ela nasceu no ano de 370, em Alexandria, no Egito. Foi uma grande pesquisadora da área da física, matemática e astronomia, filosofia também. E a pesquisa dela foi considerada como heresia na época, inclusive há filmes que retratam o ensino de Hipátia em Alexandria. Nós podemos passar para a próxima figura histórica? É Matilda Moldenhauer Brooks. Ela nasceu em 1888, formou-se em Harvard e atuou nas áreas de biologia e biologia celular. Em 1932, ela descobriu o antídoto ao envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Então, monóxido de carbono, por exemplo, como é uma substância química, ela é uma substância que mata silenciosamente. Ela é produzida, por exemplo, na combustão incompleta de combustíveis. Não sei se você já viu em algum filme, em alguma situação assim. Por exemplo, quando se liga um carro e deixa o carro com o motor funcionando num ambiente fechado, é produzido monóxido de carbono. E ele é um veneno que mata silenciosamente, porque a pessoa vai inalando o veneno e vai se intoxicando e morrendo. Então, Brooks descobriu, né, um tratamento bem sucedido utilizando o composto chamado azul de metileno. E quando um médico escreveu sobre esse composto e omitiu o fato da descoberta ter sido feita por Brooks, ela escreveu para o conselho do colégio, que ela fazia parte, né, de uma grande universidade chamada Mount Holyoke College, escreveu assim: parece-me que na era moderna, quando há tantas mulheres capazes neste país, educadas e treinadas para a liderança, não apenas entre as mulheres, mas também aos homens, que é uma decisão reacionária muito curiosa da parte dos que estão no poder, voltar ao costume antigo de considerar um homem como o único capaz de liderar um grupo de mulheres. Então, ela se opôs veementemente ao posicionamento do médico que omitiu o nome dela da pesquisa. A próxima mulher é Augusta Ada Byron. Ela é filha de um poeta inglês chamado Lord Byron. Foi considerada a mãe da computação. Já nova, em torno de 17 anos, ela demonstrava grande domínio de diferentes áreas do conhecimento. Então, ela se comunicava por cartas com Charles Babbage, que era um
cientista de outra área. E esse cientista tentava desenvolver uma máquina que analisasse cálculos, né? E foi Ada Byron quem desenvolveu a linguagem para este projeto. Então, as notas escritas por Ada são consideradas o primeiro algoritmo criado para ser usado em um computador. Por isso, ela é considerada a primeira pessoa que desenvolveu uma linguagem de programação em toda a história. É a minha querida Marie Curie. Então, ela disse o seguinte: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Uma curiosidade é que menos de 1/3 dos pesquisadores do mundo hoje são mulheres. E apenas 3% dos prêmios Nobel na área de ciências foram atribuídos a mulheres. Eu quero destacar aqui a contribuição de Marie Curie, que ela não ganhou um, mas dois prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Então, ela nasceu na Polônia em 1867. Sua pesquisa foi baseada na radioatividade. Ela deu o sentido, cunhou, né? Ela criou o termo radioativo para substâncias com grande atividade eletromagnética. Ela e seu esposo, o esposo dela, Pierre Curie, desenvolveram várias pesquisas e ela descobriu 2 novos elementos radioativos, um deles foi o polônio, o outro foi o rádio. Com Pierre, ela desenvolveu pesquisas juntamente também com Henri Becquerel, que era um cientista francês da época dela, e os 3 ganharam juntamente o primeiro prêmio Nobel na área de física. E quando eles foram, né, o nome deles foram levados à comissão do prêmio Nobel, só indicaram Pierre e Henri, os 2 homens participantes da pesquisa. Acharam que Marie era apenas aquela pessoa que estava ali auxiliando o laboratório. E Pierre, o esposo dela, precisou escrever para a comissão do prêmio Nobel dizendo que ela também foi responsável por essa pesquisa. Então, quando o esposo dela faleceu um pouco tempo depois, ela assumiu o lugar dele como professora de física na Universidade de Paris e foi a primeira mulher a ensinar na Universidade de Sorbonne, na França. Depois ela prosseguiu nos seus estudos e descobriu usos médicos para a radioatividade. Inclusive, ela teve uma grande participação na Primeira Guerra Mundial, onde ela criou um dispositivo portátil de raio-x, e dizem que ela mesma pilotava uma ambulância com essa máquina de radiografia para acudir os soldados feridos. Então, ela também, em 1911, recebeu o Prêmio Nobel de Química, aí pela descoberta de 2 elementos químicos chamados polônio e rádio. Essa é Katherine Johnson. Katherine Johnson inspirou também um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Ela quebrou 2 preconceitos. Um preconceito por ser mulher e outro preconceito por ser negra. E uma mulher negra na ciência foi usada como, de certa forma, entre aspas aqui, como um computador humano, né? Ela foi promovida a líder de cálculos e participou de equipes com missões para a Lua e Marte. Essa é a foto real da Katherine Johnson. Ela tem essa frase: olha, o senhor que estava comandando a missão, me diz simplesmente quando e onde quer que eu aterrize a nave. E eu vou te dizer onde, quando e como lançar essa nave. Então, ela quem era quase que o cérebro por trás de toda a operação. O próximo é um exemplo de uma mulher brasileira, Berta Lutz. Ela formou-se no curso de ciência da Universidade de Sorbonne, em Paris, em 1919. Ela nasceu em São Paulo, era filha de um cientista e de uma enfermeira. E ela estudou biologia, ciências biológicas, né? Então, Berta Lutz, além da sua especialização em biologia, foi a primeira funcionária pública do Brasil que trabalhou no concurso do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ela se especializou em anfíbios e foi professora por mais de 40 anos dessa instituição. Também ela foi uma grande sufragista. O que é isso?
ela lutava pelo direito das mulheres ao voto. Então, ela foi uma ativista feminina a favor do voto das mulheres e também, após o falecimento do titular de um cargo público, ela assumiu o mandato de deputada federal por alguns anos. E as duas últimas personalidades que eu trago são mais recentes, Esther Sabino e Jaqueline Góes. As duas foram responsáveis por sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas 48 horas. Por que que isso é tão surpreendente? Porque grandes equipes no mundo todo levaram cerca de 15 dias para sequenciar o genoma do novo coronavírus. Então, elas pegaram, assim que o coronavírus chegou ao Brasil, com a variante, né, elas pegaram, sequenciaram esse DNA do novo coronavírus em apenas 48 horas. Esther Sabino, ela treinou pesquisadores para usar uma tecnologia de sequenciamento conhecida como Minion, que ela já usava para monitorar a evolução do vírus Zika e da febre amarela nas Américas. Então, ela já fazia uma pesquisa muito avançada na área de febre amarela e Zika vírus. E Jaqueline Góes, que é também uma mulher negra, de origem baiana, ela foi a chefe da equipe que sequenciou o genoma do coronavírus, né? Então, ela coordenou vários pesquisadores na área. Ela é uma pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da USP e bolsista da FAPESP. Então, é por isso que nós incentivamos a pesquisa no Brasil, incentivamos o conhecimento científico, incentivamos que as mulheres, as meninas, tenham acesso à ciência. Nós, mulheres, fazemos o mundo girar. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser. Uma última frase para nós refletirmos, a próxima, também de Marie Curie. Devemos manter a nossa certeza de que depois dos dias ruins, os bons virão novamente. Então, essa é a minha participação. Eu quero agradecer, me colocar à disposição. Obrigada pela atenção. Eu queria agradecer a fala da Valquíria, né? Dizer que a importância, né, da mulher também na ciência, como eu já disse no início. Obrigada, Valquíria, pela sua participação. E agora, nesse momento, a Fernanda Tostes, que é a nossa supervisora pedagógica, né, ela está nos apoiando aí no chat. Então, bom dia, Fernanda. Tem alguma pergunta, algum comentário que você queira destacar? Bom dia a todos. Então, Fernanda, lá do canal do YouTube, nós tivemos muitas participações, uma muito legal, muitos elogios e comentários a respeito do que foi apresentado, seja na forma do vídeo, né? Nós tivemos que fazer a leitura da legenda, ser as nossas convidadas ao vivo, e nesse momento eu vou destacar alguns comentários, tá bem? Então, a respeito, né, da fala da nossa ex-aluna Daniele, muitos manifestaram dizendo que ela é um exemplo de garra e força para todas nós mulheres e parabenizar o início da faculdade dela. Sobre a fala da Gisele, nós também tivemos muitos elogios e foi acrescentada a fala dela que é muito importante estarmos discutindo a educação sexual nas escolas e oferecer também uma assistência social às alunas grávidas. A respeito da fala da professora Fernanda, né, que foi feita pelo vídeo, muitos elogios, visando também a abordagem histórica e crítica que foi feita, que foi um momento de grande reflexão para todos nós. Sobre a fala da aluna Yasmin, nossa querida aluna Yasmin, muitos também deram os parabéns a ela e disseram que foi muito importante a participação dela neste momento e que ela também é um exemplo de garra para todos nós. Por fim, a fala da professora Valquíria, né, o professor Lídio e também vice-diretor, as mulheres na ciência sempre foram fundamentais e parabeniza a todas. Então, aqui agora eu estou com mais alguma mensagem? Não, então foi isso. Volto com você, Fernanda. Eu queria agradecer, né, a participação de vocês aí através do chat, né? E agora, nesse momento, para finalizar as nossas falas, né, nós vamos aí apresentar
um vídeo da professora Cristiane Lippe, que vai contar para nós uma história, né, fazer uma pequena reflexão, que vai ilustrar para nós o que realmente nós mulheres desejamos. Olá, queridas mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane, professora de Filosofia de Ensino Religioso da Escola Estadual da Algisa de Paula Duque, e eu venho aqui, através desse vídeo, encerrar esse lindo evento que é o webinar, que tem como tema Mulheres, Espaço de Lutas e Conquistas. E eu vim encerrar com um lindo conto em inglês para vocês. Bom, este conto tem o tema O que mais desejam as mulheres? Conta a lenda que o rei Arthur, antes mesmo de se tornar o rei da Inglaterra, antes mesmo dos cavaleiros da Távola Redonda, quando era bem jovem, ele cometeu um erro. Ele foi caçar num reino vizinho e acabou matando um unicórnio, que era um animal sagrado. E por isso ele foi capturado, foi preso e condenado à morte. E o rei daquele reino que iria condená-lo acabou resolvendo o seguinte: eu posso até poupar-lhe a vida, Arthur, desde que você me responda no prazo de 1 ano a seguinte pergunta: o que mais desejam as mulheres? Arthur então agradeceu ao monarca e saiu pelo mundo caminhando e perguntando para religiosos, sábios, médicos, para curandeiros, para conquistadores dos corações femininos, o que mais desejariam as mulheres. E ninguém soube lhe dar essa resposta. Então, acabando o prazo que ele tinha de 1 ano, ficou sabendo de uma bruxa que poderia lhe ajudar com essa resposta. Se encaminhou até a casa da bruxa e, chegando lá, ficou terrivelmente impressionado, porque a mulher era muito feia. Ela tinha os cabelos desgrenhados, ralos, da boca sem dente saía um cheiro pútrido, muitos palavrões. Mas mesmo assim Arthur lhe perguntou: o que mais desejariam as mulheres? E ela lhe respondeu que só lhe daria essa resposta se ela pudesse se casar com o mais belo dos cavaleiros, Gawain, o grande amigo de Arthur. E o rapaz ficou desconsolado. Como que ele poderia pedir para o seu melhor amigo se casar com aquela bruxa? No entanto, ele retornou para o seu reino para conversar com Gawain. E o que é amigo, gente? É amigo de verdade. É amigo para todas as horas. Gawain, temendo pela vida de Arthur, concordou em se casar com a bruxa. Então Arthur logo retornou e conversou com a bruxa, e ela lhe deu uma resposta dizendo que o que mais desejam as mulheres é serem donas do seu próprio destino, é serem senhoras de suas escolhas e de sua vida. Puxa vida, como é que eles, homens, poderiam nem sequer desconfiar da resposta? Afinal, naquele tempo, o que eram as mulheres? Nada. Então, ele retornou, deu resposta para o monarca e os homens ficaram satisfeitos. Mas, embora Arthur tenha sido perdoado, Gawain não foi. Ele teria que se casar com aquela bruxa. E no dia do casamento, a bruxa foi levada até o palácio. Lá chegando, fez ali um escândalo danado. Comia com a boca toda aberta, se transformava em lagartos, assustando todo mundo que estava por ali, empesteando aquele lugar com os palavrões e com o cheiro pútrido que da sua boca terrivelmente saía. Enfim, Gawain estava muito entristecido, mas ele tinha dado a sua palavra, que ele iria se casar com aquela bruxa. E quando caiu a tarde, todos encheram a sala do trono para a realização daquele casamento. Abrem-se as portas, e dali entra uma moça belíssima,
uma jovem tão bela que parecia um anjo que caiu do céu. Deixou todo mundo atônito. Afinal, onde estava a tal da bruxa? E ela então explicou que um feiticeiro muito mau havia lhe causado um mal terrível. Ele teria transformado aquela moça. Durante o dia, ela seria uma bruxa terrível. À noite, uma linda jovem. E diante daquela informação, a moça se aproxima de Gwen e pergunta: e você, Gwen? Como você quer me ver? Bruxa? Ou essa linda jovem? E Gwen, um homem sensato e sábio, olhou para a moça e lhe disse que essas escolhas eram justamente dela. E a moça, ao ouvir aquelas palavras, imensamente ela ficou muito, muito feliz e rodeada com muita luz. E como por um encanto, aquela feitiçaria toda se desfez. Porque pela primeira vez, uma mulher teria sua escolha. Então, aproveitando que era senhora do seu próprio destino e da sua vida, ela decidiu que não se casaria com Gwen. Ela decidiu que viajaria, que viveria muitas aventuras e que se casaria apenas com um homem ou até mesmo com a mulher a qual ela sentisse vontade e muito desejo. Assim, meus amores, desejo a todas as mulheres, sejam elas héteros, trans, homossexuais, o que quer que elas sejam, um feliz destino para cada uma de vocês, senhoras de suas escolhas, senhoras de seus próprios destinos, senhoras de sua própria vida. Beijo no coração de todas as mulheres. Tchauzinho. Excelente reflexão a da Cris, né? É isso que nós, mulheres, queremos, sermos respeitadas e donas dos nossos próprios destinos. Tivemos aqui o primeiro webinar da Escola Estadual da Algisa de Paula Duque, com a participação de mulheres, guerreiras, fortes, lutadoras, e suas excelentes contribuições para o tema Mulheres, Espaço de Lutas e Conquistas. Eu quero agradecer aos ouvintes, aos colegas professores, aos participantes, né, da escola, a todos que tiveram aí paciência para nos escutar, né, que participaram desse momento tão lindo e tão importante de aprendizagem com relação a esse tema tão rico também da mulher. Uma boa tarde a todos e tenham um bom final de semana.